Meu nome é Pamela. Sou uma empreendedora de 32 anos, à frente de uma empresa que projeta tecnologias de assistência, cadeiras de rodas, próteses, tudo que dá às pessoas, como eu, a chance de viver a vida nos próprios termos. Estou numa cadeira de rodas desde pequena, por causa de uma condição na coluna que impede minhas pernas de funcionarem, mas minha mente, essa sempre foi minha superpotência. Crescendo num subúrbio tranquilo de Seattle, aprendi cedo que o mundo nem sempre abre espaço para quem é diferente. Na escola, as crianças me olhavam, cochichavam, e às vezes era até pior. Mas minha família era meu escudo. Meus pais, que se foram cedo demais num acidente de carro quando eu tinha 9 anos, me deram todo o amor que tinham. Eles me sentavam à mesa da cozinha para ajudar com o dever de matemática, me dizendo que eu poderia ser o que quisesse. Quando eles se foram, meu irmão Bruno, 5 anos mais velho, assumiu meu cuidado. Ele era meu porto seguro, meu maior fã, às vezes minha sombra superprotetora. Juntos, enfrentamos o mundo depois do acidente. Lembro das noites em que nos sentávamos na varanda de nossa casa adotiva, olhando as estrelas, prometendo que iríamos vencer. Ele me dava biscoitos escondidos da cozinha, mesmo quando nossa mãe adotiva o repreendia. Eu tentava fazê-lo rir com histórias bobas para afastar a tristeza de seus olhos. Ele estava no ensino médio, tentando se encontrar, enquanto eu era apenas uma criança aprendendo a navegar num mundo que não foi feito para mim. Bruno abriu mão de muita coisa, festas na faculdade, verões sem preocupações, para garantir que eu tivesse o que precisava. Ele me levava para a fisioterapia, me apoiava nas apresentações da escola e me dizia que eu era imparável. E eu acreditava. Essa crença me levou longe. Eu me dediquei aos estudos, tirando as melhores notas, mesmo quando os professores duvidavam da minha capacidade. Consegui bolsas, estudei engenharia na Universidade de Washington e fundei minha empresa, a LifeTech, num escritório pequeno no centro de Seattle. Projetamos tecnologias que ajudam as pessoas a se mover, a viver e a sonhar, coisas que eu desejava quando era criança. Hoje, minha empresa vale centenas de milhões, com clientes no mundo todo. Tenho orgulho disso, mas estaria mentindo se dissesse que foi fácil. Em cada sala de reuniões em que entro, sinto os olhares em cima de mim, não apenas no meu trabalho, mas na minha cadeira, no meu corpo. Aprendi a sorrir, a provar que estão errados a cada negócio que fecho. Mas, lá no fundo, sempre há aquele medo, e se eles só enxergarem a cadeira? Uma manhã, enquanto eu revisava planilhas no meu escritório, meu celular vibrou. Era o Bruno. A voz dele estava animada, mas um pouco nervosa. Pamela, tenho uma novidade, ele disse. Vou me casar. Meu coração deu um pulo. Bruno, meu irmão mais velho, o cara que sempre me colocou em primeiro lugar, tinha encontrado alguém. Ele me contou sobre Clara, uma executiva de marketing que conheceu no trabalho. Ela é esperta, Pamela, adora cozinhar e me mantém com os pés no chão. Você vai adorar. Ainda não a tinha conhecido. Nossas vidas eram uma loucura, com Bruno tocando sua startup de energia sustentável e eu enterrada em lançamentos de produtos. Mas eu estava radiante. O casamento estava marcado para dali a alguns meses, num espaço elegante à beira-mar em Seattle. Prometi que estaria lá, não importando quantas reuniões tivesse que remarcar. Quando desliguei, minha assistente, Lisa, sorriu do outro lado da mesa. Seu irmão vai se casar? Que ótimo! Eu concordei, mas um pequeno nó se formou no meu estômago. Bruno merecia ser feliz, mas a preocupação não me largava. Será que Clara me aceitaria? Ela conseguiria enxergar além da cadeira de rodas? Ou seria como tantas outras pessoas que julgam antes de conhecer? Tentei afastar esses pensamentos, me concentrando na alegria na voz de Bruno. Eu queria acreditar que essa era a chance dele de ter a vida que merecia. Mas algo me dizia que esse casamento mudaria tudo para nós dois. As semanas seguintes ao telefonema de Bruno foram uma mistura de prazos apertados e ansiedade. Com a LifeTech, as noites no escritório de Seattle eram longas, finalizando os designs para nossa nova linha de cadeiras de rodas ultraleves. Mas, em cada momento livre,
minha mente viajava para o casamento. Bruno sempre esteve lá por mim, me levando para a escola quando eu não podia pegar o ônibus, virando à noite para me ajudar a estudar. Agora, era minha vez de estar lá por ele. Queria que o dia dele fosse perfeito, mesmo que isso significasse bagunçar toda a minha agenda. Um dia, enquanto eu estava presa no trânsito, Bruno me ligou de novo. Pamela, você ainda vem, né? Ele perguntou, com um tom de brincadeira na voz. Eu não perderia por nada neste mundo, respondi, rindo. Ele me contou mais sobre Clara, sobre como ela estava organizando cada detalhe do casamento, dos arcos de flores ao menu. Ela tem uma energia, Pamela. Se entrega de verdade. Sorri, imaginando Bruno radiante. Mas o fato de eu ainda não ter conhecido a noiva me incomodava. Pensei que a encontraria no casamento, a conquistaria com algumas piadas e nos daríamos bem. Mesmo assim, uma voz silenciosa em minha cabeça me perguntava se ela me aceitaria. Cadeira e tudo. Passei dias escolhendo o presente ideal. Bruno não precisava de dinheiro, sua empresa estava indo muito bem, mas eu queria algo significativo. Decidi fazer uma doação de $100.000 para uma instituição de caridade de energia limpa em nome dos dois, junto com uma obra de arte personalizada para a casa deles. Parecia a coisa certa a fazer, uma forma de honrar a paixão de Bruno e mostrar a Clara que eu apoiava a felicidade deles. Mas, enquanto eu finalizava a papelada, a dúvida me assaltou. Será que Clara acharia que eu estava me exibindo? Será que ela se importaria? Afastei o pensamento, dizendo a mim mesma que estava exagerando. Aquele era o dia de Bruno, não o meu. Na noite anterior ao casamento, fiquei acordada no meu apartamento com vista para o lago. Imaginei o local, um ponto deslumbrante à beira-mar, todo feito de vidro e luzes suaves. Já tinha ido a eventos assim antes, entrando de cabeça erguida e ignorando os olhares. Mas aquilo era diferente. Era minha família. Queria que Clara me visse como a irmã de Bruno, e não apenas como a garota na cadeira de rodas. Eu me virei na cama, revivendo memórias antigas de crianças me apontando, de estranhos fazendo perguntas rudes. Bruno sempre esteve lá, calando-os com um olhar duro ou uma piada rápida, mas agora ele estava começando um novo capítulo. Ao chegar ao local, meus nervos estavam à flor da pele. Vestia um vestido azul escuro que me fazia sentir poderosa. Meu cabelo estava preso, exibindo os brincos que Bruno havia me dado anos atrás. O lugar era de tirar o fôlego, luzes pisca-pisca, flores por toda parte, o som das ondas ao fundo. Eu me aproximei da entrada, com o presente nas mãos, pronta para celebrar meu irmão. Mas, ao chegar perto da porta, uma voz estridente me parou. Com licença, pode esperar um segundo? Me virei e lá estava ela. Clara, num vestido branco impecável, com os olhos se estreitando quando me viu na cadeira. Meu estômago se revirou. Aquilo não era a recepção calorosa que eu esperava. A voz dela cortou o burburinho dos convidados como uma faca. Você é a irmã de Bruno? Ela perguntou, enquanto os lábios dela se curvaram num desdém. Ela me olhava de cima a baixo. Forcei um sorriso, apertando os braços da minha cadeira de rodas. Sou eu, Pamela. Que bom te conhecer, finalmente. Estendi a mão, mas ela deu um passo para trás, os olhos dela passando pela minha cadeira como se fosse algo contagioso. O brilho da beira-mar de Seattle parecia a quilômetros de distância. Não me disseram que Bruno tinha uma irmã, assim, disse Clara, a voz baixa, mas afiada. Este é o meu dia. Você sabe como isso parece? Meu peito se apertou. Já tinha enfrentado julgamentos antes, sussurros em reuniões, olhares de pena em festas, mas aquilo era diferente. Era a noiva do meu irmão, alguém que eu esperava que se tornasse família. Só vim aqui para celebrar o Bruno, eu disse, tentando manter a voz firme. Trouxe um presente também. Apontei para o envelope no meu colo, a doação de $100.000 que eu tinha planejado por semanas. Clara riu. Um som frio e seco. Um presente seu? O quê? Algumas centenas de dólares que você economizou?
Bruno tem te carregado nas costas a vida toda, não é? As palavras dela me atingiram como um tapa. Senti a velha dor ressurgir. A criança no parquinho que me chamava de quebrada. A professora que presumia que eu nunca conseguiria acompanhar. Mas eu não era mais aquela criança. Eu me ajeitei na cadeira, sustentando o olhar dela. Na verdade, são $100.000. Uma doação em nome de vocês para a instituição de caridade favorita do Bruno. E não, eu não dependo dele. Eu dirijo a LifeTech. Talvez você já tenha ouvido falar. Fabricamos tecnologia adaptativa para o mercado global. $500 milhão em receita no ano passado. O queixo dela caiu, mas só por um segundo antes de o rosto dela se endurecer novamente. Você espera que eu acredite nisso? Alguém como você dirigindo uma empresa? Ela se aproximou, a voz cheia de desdém. Olha, não me importa quem você é. Você é uma vergonha. Meus colegas estão aqui, meu chefe. Não posso deixar que pensem que estou ligada a isso. Ela gesticulou para mim, a mão cortando o ar. Apenas vá embora. Seja sensata uma vez na vida. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria que eu não sentia há anos. Eu queria gritar, dizer a ela que não merecia Bruno. Mas pensei nele, no sorriso dele quando falava dela, na esperança dele para esse dia. E engoli em seco. Se é isso que você quer, eu vou, disse, em voz baixa. Mas o presente fica com Bruno. Eu virei a cadeira, pronta para ir embora. Foi quando Clara agarrou o envelope. Ah, não. Se são realmente $100.000, eu vou ficar com eles. Você provavelmente roubou do Bruno de qualquer maneira. Eu congelei, meu coração acelerado. Roubei? Eu ganhei cada centavo disso. Minha empresa é maior do que você pode imaginar. Os olhos dela se arregalaram, mas ela foi ainda mais longe. Não importa. Você não pertence a este lugar. Vá. A palavra me atingiu como uma ferroada, mas o que doeu mais foi saber que ela tinha enganado Bruno. Eu queria protegê-lo, mas não podia estragar o dia dele. Ainda não. Quando me virei para sair, uma voz familiar soou atrás de mim. Pamela, o que está acontecendo? Bruno estava parado lá, o rosto com uma mistura de confusão e raiva, e eu soube que tudo estava prestes a mudar. A voz de Bruno soou como um trovão, cortando o bate-papo dos convidados. Clara, o que você disse para minha irmã? Os olhos dele, geralmente tão calorosos, estavam pegando fogo enquanto ele se aproximava. Eu já o tinha visto com raiva antes, quando as crianças me provocavam na escola, quando um dos nossos pais adotivos ignorava minhas necessidades. Mas aquilo era diferente. Aquilo era uma raiva protetora e visceral. Meu coração se dividiu entre a gratidão e a culpa por estar arruinando o dia dele. Clara gaguejou, a fachada polida dela se desfazendo. Bruno, não é o que você pensa. Eu só fiquei surpresa, é tudo. Ela forçou um sorriso, mas ele vacilou sob o olhar dele. Surpresa, ele retrucou. Você mandou a Pamela embora. Você a chamou de vergonha. Minha irmã, que passou por mais do que você jamais entenderia. Ele se virou para mim, a voz dele se abrandando. Pamela, sinto muito que você teve que ouvir isso. Eu balancei a cabeça, as lágrimas me subindo aos olhos. Bruno, é o seu dia. Eu não queria causar uma cena, mas ele não estava me ouvindo. Ele se virou para Clara novamente, a voz baixa, mas feroz. Você acha que pode insultar minha família e ainda ficar aqui neste vestido? Depois que nossos pais morreram, Pamela era tudo o que eu tinha. Ela era apenas uma criança chorando até dormir, mas mesmo assim acordava e me fazia o café da manhã, me dizendo que ficaríamos bem. Ela superou a dor, o julgamento, tudo para construir uma vida que a maioria das pessoas só sonha. E você ousa chamá-la de vergonha? O rosto de Clara ficou pálido. Mas antes que ela pudesse responder, outra voz se intrometeu. O que está acontecendo aqui?
Vitor, meu namorado e o CEO de uma empresa de tecnologia que fez uma parceria com a empresa de Clara, se aproximou. Eu não esperava que ele chegasse tão cedo. Ele tinha ficado preso em uma reunião do outro lado da cidade. A presença calma e firme dele me tranquilizou, mas seus olhos estavam duros quando ele olhou para Clara. Eu ouvi o suficiente, ele disse. Clara, seu comportamento é inaceitável. Minha empresa valoriza o respeito e a inclusão. Você acabou de insultar minha noiva e uma de nossas maiores parceiras. Noiva, Bruno piscou, olhando para nós dois. Eu assenti, um sorriso tímido surgindo no meio de toda a tensão. Vitor e eu, estamos juntos há um tempo. Eu ia te contar depois do casamento. A boca de Clara se abriu e fechou, sua confiança se esmigalhando. Vitor continuou, a voz dele fria. Suas declarações não são apenas pessoais, Clara. Elas são um problema para a empresa. Você está demitida. Os olhos de Clara se arregalaram. Você não pode me demitir. Estou me casando com o Bruno. Não, você não está, Bruno a interrompeu. Não vai ter casamento. Eu não vou me casar com alguém que desrespeita a Pamela. Ela é meu coração, minha família. Ele se virou para mim, a voz dele embargada. Pamela, eu me lembro de cada vez que você sorriu através da sua dor para me animar. Eu não vou deixar ninguém te derrubar. Eu estendi a mão para a dele, com a garganta apertada. Bruno, você não precisa fazer isso por mim. Mas ele apertou minha mão. Sim, eu preciso. O desespero de Clara se manifestou. Por favor, Bruno. Vitor, eu não quis dizer isso. Eu peço desculpas. Mas Vitor balançou a cabeça. É tarde demais. Você também vai cobrir todos os custos do casamento. Todos eles. O rosto dela murchou, o peso da dívida e da humilhação a atingindo. Enquanto ela estava parada ali, sozinha em seu vestido branco, sentiu uma pontada de pena, mas apenas por um momento. Ela tinha feito a escolha dela, e Bruno tinha feito a dele. O clima no local à beira-mar mudou assim que Clara se arrastou para longe, os sonhos de um casamento glamouroso destruídos. Eu estava sentada, com o coração ainda acelerado pelo confronto, mas a mão de Bruno no meu ombro me acalmou. Vitor estava ao meu lado, sua força silenciosa me lembrando que eu não estava sozinha. Os convidados, alheios ao drama, conversavam sob as luzes brilhantes. Mas Bruno tinha outros planos. Pamela, Vitor, ele disse, com uma centelha de vida nos olhos. Vamos dar a volta por cima. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, Bruno já estava no telefone, ligando para colegas e amigos. Em poucas horas, o local se transformou em algo novo, uma festa de noivado surpresa para Vitor e eu. As mesas foram reorganizadas. Uma banda começou a tocar. E rostos familiares da Lifetech e da empresa de Vitor encheram o espaço. Minha assistente, Lisa, correu até mim, com os olhos arregalados. Pamela, isso é incrível. Eu ri, ainda tentando assimilar tudo. Bruno, sempre o planejador, tinha transformado seu dia arruinado em uma celebração do meu futuro. Vitor pegou minha mão, a voz dele suave. Eu ia te pedir em casamento calmamente, talvez em um jantar, mas isso parece mais certo. Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos, e minha respiração falhou. Pamela, você é a pessoa mais forte e mais inteligente que eu conheço. Quer se casar comigo? Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu assentia, sem conseguir falar. A multidão irrompeu em aplausos e Bruno, sorrindo através de suas próprias lágrimas, nos abraçou. Você merece isso, Pamela, ele sussurrou. E Vitor, é melhor você cuidar dela. A festa foi uma mistura de risos, música e brindes. Colegas compartilharam histórias sobre meu trabalho na Lifetech, sobre como eu tinha lutado por cada contrato, cada inovação. Amigos do nosso círculo de Seattle levantaram as taças para o nosso futuro. Pela primeira vez naquele dia, eu me senti verdadeiramente vista, não pela minha cadeira, mas pelo meu coração, minha garra, minha vida.
Bruno ficou ao meu lado, sua alegria habitual de volta, embora eu soubesse que ele estava sofrendo com a traição de Clara. Eu apertei a mão dele, silenciosamente prometendo que estaria lá para ele, assim como ele sempre esteve para mim. Clara, por sua vez, estava enfrentando as consequências. As notícias se espalharam rapidamente. Ela tinha sido demitida e ficou com a responsabilidade de cobrir os custos enormes do casamento. Houve sussurros de que ela tinha deixado o contrato de aluguel do apartamento expirar, esperando se mudar para a casa de Bruno. Agora, ela estava desesperada, e suas postagens sobre o casamento perfeito foram deletadas em pânico. Uma parte de mim sentia pena dela, mas as palavras dela ainda me machucavam. Ela me julgou sem me conhecer, e agora estava aprendendo o preço desse erro. Alguns dias depois, Victor sugeriu algo que me tirou o fôlego. Pamela, Bruno, o que vocês acham de visitarmos o túmulo dos seus pais juntos? Eu quero orá-los, entender de onde vocês vieram. Olhei para Bruno, os olhos dele marejados, mas com um calor imenso. Eles adorariam isso, ele disse. Planejamos uma visita para o nosso próximo dia de folga. Uma viagem tranquila ao cemitério nos arredores de Seattle. Eu me imaginei lá, com os dois homens que significavam um mundo para mim, sob um céu amplo e claro. Sentindo o amor dos meus pais ainda nos guiando. Bruno estava sendo ele mesmo novamente, fazendo piadas, mas eu sabia que ele estava se curando. Eu esperava que alguém gentil, alguém que o merecesse, entrasse na vida dele em breve. Ele merecia isso e muito mais. Enquanto eu olhava para a cidade da minha janela naquela noite, com Victor ao meu lado, senti uma paz que eu não sentia há anos. O caminho à frente não seria fácil, construir uma vida com Victor, apoiar Bruno, expandir minha empresa, mas eu estava pronta. Meus pais me ensinaram a sonhar grande. Bruno me ensinou a lutar pelos meus sonhos. E Victor me mostrou que eu não precisava lutar sozinha. O céu lá fora era infinito, assim como a gratidão que eu tinha por todos eles. Obrigada por ouvir a história de Pamela. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.